boa tarde. Mais de 200 milhões de trabalhadores em todo o mundo vivem em pobreza absoluta por causa de crises múltiplas, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Diante deste cenário, as Nações Unidas estabeleceram uma data para refletir a importância de se dar mais dignidade aos trabalhadores e combater a pobreza. O Dia Mundial da Justiça Social é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Eu sou Viviane Novaes e te mostro agora quais são os outros destaques desta edição. Plenário virtual. Supremo valida a norma que determina a cobrança do imposto sobre serviços em cemitérios. Você vai conferir os principais destaques da pauta de julgamentos do STF para essa quinta-feira. E ainda, sem burocracia. Saiba como funcionam as audiências de reconciliação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, em Mato Grosso. Os números comprovam o quanto o trabalho do Sejusc em Sorriso vem fazendo a diferença na vida das pessoas. Tanto que mais de 75% dos casos foram resolvidos por meio do acordo. Depois da tragédia provocada por fortes chuvas no litoral norte de São Paulo, a Justiça de Caraguatatuba concedeu liminar a pedido da Procuradoria-Geral do Estado e o município de São Sebastião para que o governo possa remover os moradores das áreas de risco, mesmo contra a vontade deles. O governador Tarcísio Freitas entrou com a ação para conseguir fazer a retirada compulsória, caso seja preciso. A decisão é do juiz Paulo Guilherme e vale para 16 áreas de risco. Ele afirma que a medida tem caráter preventivo e provisório e deve cessar tão logo a situação climática melhore. Até o momento, a tragédia já provocou 44 mortes. Cerca de 2.500 pessoas estão desabrigadas. O Supremo Tribunal Federal validou a norma que determina a cobrança do Imposto sobre Serviços, o ISS, em cemitérios. A análise foi feita pelo plenário virtual. Eu preparei uma reportagem que explica essa decisão. Acompanhe. A cobrança do Imposto sobre Cemitérios faz parte da lista prevista numa lei complementar de 2006. A Associação de Cemitérios e Crematórios do Brasil entrou com uma ação no Supremo contra essa regra. Alegou que a atividade não poderia estar sujeita ao ISS porque não envolveria obrigação de fazer, que é requisito fundamental para se configurar serviço. A associação afirma que os cemitérios apenas cedem o espaço. No voto, o ministro Gilmar Mendes escreveu: entendo que a cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento configura operação mista, uma vez que engloba a prestação de serviço consistente na guarda e conservação dos restos mortais inumados. Dessa forma, consoante a jurisprudência deste tribunal, resta constitucional a cobrança do ISS. O ministro também afirmou que a Constituição atribuiu aos municípios a competência para a tributação de serviços e deu ao legislador complementar a tarefa de definir esses serviços, exceto os que se sujeitam ao ICMS. Todos os ministros da Corte acompanharam o voto do relator. A Justiça Federal em Santa Catarina autorizou o cultivo de maconha e a produção de óleo para tratamento de pacientes da Associação de Cannabis Medicinal de Santa Catarina. A entidade entrou na Justiça com uma ação civil pública contra a União e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A associação alegou que o custo por paciente é alto, R$3.000 por mês, e que a única alternativa é conseguir uma autorização excepcional de importação da Anvisa. A decisão da Justiça Federal permite que a associação importe sementes de cannabis para plantio e faça pesquisas com um grupo de pacientes. De acordo com o juiz Leonardo dos Santos, a demora da atualização das regras sobre a cannabis é omissão da administração federal, a ponto de causar prejuízo à saúde pública. O ministro do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de policial rodoviário acusado de tortura e homicídio no caso da Câmara de Gás, em Sergipe.
O ministro Rogério Schietti Cruz negou o pedido de liberdade apresentado por um dos policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos, no município de Umbaúba, em Sergipe. Ele é acusado de abuso de autoridade, tortura e homicídio qualificado. O caso aconteceu em maio de 2022 e ficou conhecido como a Câmara de Gás Improvisada. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a vítima morreu asfixiada depois de ser colocada no compartimento de presos da viatura da Polícia Rodoviária Federal, onde os agentes lançaram spray de pimenta e gás lacrimogêneo. O juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva e a defesa contestou a decisão em habeas corpus ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Para o TRF5, a decisão que manteve a prisão no momento da pronúncia apresentou razões suficientes. A defesa impetrou, então, um novo habeas corpus, agora no STJ. Ao negar a liminar, o ministro Rogério Schietti ressaltou, entre outras coisas, que as razões relacionadas à gravidade concreta das condutas e à existência de outro registro criminal são suficientes para evidenciar a periculosidade do réu e embasar a manutenção da prisão preventiva. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela 6ª turma do STJ. Retoma os julgamentos no plenário da Corte amanhã. Nós vamos conversar agora aqui no estúdio com a consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Gisele Reis, sobre o que está previsto na pauta de julgamentos desta quinta-feira. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, tem um processo da semana passada que vai ser concluído na sessão de amanhã. E o assunto é legislação do Estado do Amapá. Qual é a discussão? A discussão é sobre uma lei que autorizou o Poder Legislativo, o Poder Executivo, a lei é de iniciativa do Poder Legislativo e autorizou a instituição de uma bolsa chamada Bolsa Aluguel. Essa Bolsa Aluguel é para aquelas pessoas que acabaram tendo problemas em relação à moradia, né, seja em razão de um incêndio, de uma calamidade, e aí não tiveram condições de permanecer morando em suas residências, e aí o governo, então, estava autorizado a implementar uma bolsa no valor de um salário mínimo. E aí o que se discutia era se isso seria uma indexação com o salário mínimo ou não. E uma outra questão também que está sendo discutida é quanto ao prazo estipulado na legislação para que o Poder Executivo possa implementar esse benefício. Então, assim, por enquanto, nós já tivemos uma maioria formada pela constitucionalidade da legislação. Inclusive, o Estado do Amapá, ele já tem essa bolsa aluguel para a comunidade carente já implementada, mas esse prazo, Vivi, de 90 dias que a lei estabelece, a maioria dos ministros tem entendido inconstitucional, porque por ser uma lei autorizativa, ela não deveria estabelecer um prazo específico para cumprimento, porque caso esse prazo não fosse cumprido, poderia gerar algum tipo de ônus. Olha, Gisele, um outro tema que eu vi que está na pauta do plenário de amanhã é o amianto, que é um produto que causa várias doenças, entre elas o câncer. O que o STF vai decidir dessa vez? Isso, o amianto já esteve na pauta do Supremo diversas vezes e agora o que está sendo colocado para julgamento são os embargos de declaração. Nós tivemos aqui no STF duas situações. Uma lei federal, o Supremo já considerou que essa legislação, por maioria de votos, né, na ocasião foram proferidos 5 votos a 4, pela declaração de inconstitucionalidade, mas não houve o alcance do número mínimo de 6 votos. Então, esses mínimo de 6 votos seriam necessários para afastar a constitucionalidade da legislação. E não foi possível alcançar esse quórum na ocasião. No entanto, no julgamento de leis federais que proíbem o uso do amianto, leis estaduais, na verdade, o Supremo, em diversas oportunidades, ele acabou declarando a constitucionalidade dessa legislação, só que incidentalmente declarou inconstitucional essa legislação federal. Daí criou-se um impasse quanto ao efeito dessas decisões, por isso que o tema volta à pauta. E só para lembrar, Gisele, amanhã a sessão plenária começa às 2h30. Exatamente. A partir das 14 horas, nós já estamos a postos aqui na TV Justiça para poder fazer essa transmissão ao vivo para todos aqueles. A pauta, maiores detalhes, está no site. Ok, Gisele, muito obrigada. Eu que agradeço. Até.
E a seguir, Justiça Social no Mundo. Nós vamos falar das estratégias para a redução da pobreza e garantia da segurança das populações na semana que celebra a data. A gente volta já. A semana começou com festa de carnaval, mas também com a celebração de uma data importante para trabalhadores do mundo todo. A última segunda-feira foi o Dia Mundial da Justiça Social. A data foi criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas para reafirmar o compromisso mundial com um trabalho digno e decente para todos. Uma maneira de colocar no centro das discussões estratégias para reduzir a pobreza e garantir a paz e a segurança das populações. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, define justiça social como meio pelo qual todos os trabalhadores podem reivindicar livremente igualdade de oportunidades. O conceito foi criado para relembrar a necessidade de iniciativas para o combate da pobreza, da exclusão, do preconceito, do desemprego e de diversos outros estigmas que colaboram para a segregação social. O último levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgado em 2021, mostrou o aumento de 22% no número de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza. Desde 2012, o país nunca havia registrado um avanço tão grande. Em números absolutos, 11 milhões de pessoas passaram a ter o mínimo para sobreviver. A presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Silvia Souza, ressalta que o poder público e a sociedade organizada juntos têm responsabilidade na mudança dessa realidade. A promoção da justiça social é uma tarefa que envolve múltiplos atores, mas é importante lembrar que o poder público ele é um ator preponderante nessa promoção de direitos. O Poder Legislativo vai legislar sobre o direito do trabalho, portanto, atribuir mais direitos ou retirar direitos. O Poder Judiciário, que também é um poder público, vai fiscalizar, vai, segundo a lei, fiscalizar e dizer sobre esses direitos quando forem reivindicados. E o Poder Executivo também tem um papel preponderante na articulação e na promoção desses direitos. Na legislação brasileira, a justiça social aparece na Constituição da República. A Carta Magna deixa clara a relação entre a justiça do trabalho e a promoção da justiça social. Compete a esse ramo do judiciário processar e julgar ações que envolvam direitos trabalhistas, direito de greve, representação sindical, danos morais e patrimoniais e outras controvérsias decorrentes da relação entre empregado e empregador. Ainda sobre esse assunto, a repórter Evne Araújo conversou com a advogada especialista em direitos humanos, Ilka Teodoro. Acompanhe a entrevista. Doutora Ilka, a justiça social, ela veio para erradicar desigualdades, né? Quais são os princípios que regem essa justiça social? Esses princípios, que garantem a justiça social, então, dentro dessa lógica da teoria de justiça, é justamente a garantia das liberdades fundamentais, e aí é que é importante frisar que essa garantia precisa ser para todos. Recentemente, nós tivemos uma discussão muito grande sobre o tratamento dispensado para os presos naquele atentado que aconteceu aqui em Brasília, no 8 de janeiro, e foi uma discussão justamente que a gente travou no âmbito das garantias dos direitos da pessoa encarcerada, que já tem muito tempo que existe essa discussão, por exemplo, do encarceramento e do estado de coisas inconstitucional no nosso sistema carcerário, e que, se vamos lutar por garantias dessas pessoas, precisa ser para todo mundo, não pode ser para um grupo específico, porque se você garante liberdades fundamentais para um grupo específico, você simplesmente está negando os princípios de justiça social. Então, é importante que essas garantias valham para todas as pessoas. Elas precisam ser universais. Então, os direitos que são assegurados para algum grupo, ele precisa também ser assegurado para todos os outros grupos da sociedade. Ainda nessa linha dos princípios também, é importante que a gente tenha a garantia da igualdade de oportunidades. Então, uma sociedade justa,
ela só vai, assim, ser considerada a partir do momento que ela garantir igualdade de oportunidades para todas as pessoas. É uma outra discussão também quando a gente fala de meritocracia, significa dizer que a gente não tem como falar de meritocracia enquanto nós não tivermos assegurado justiça social. Então, o terceiro princípio é justamente o princípio do tratamento igual, né? O princípio da igualdade, você tratar igualmente as pessoas que são iguais e desigualmente as pessoas que são iguais. Então, é um respeito à diferença dos outros, mas a garantia que esses outros diferentes também vão ter acesso à mesma qualidade de justiça que os demais. Doutora Ilka, diante dessa abrangência, né, a gente encontra alguns obstáculos para que essa justiça social seja efetivamente garantida? Muitos obstáculos. O que a gente observa, né, ao longo da história? Que as desigualdades elas acabam garantindo privilégios para determinados grupos, né? Então, acho que a maior dificuldade hoje é a compreensão de que os grupos privilegiados vão ter que abrir mão desses privilégios para que justamente a gente tenha uma distribuição mais uniforme, né, de justiça, né, de igualdade. Então, essa é a busca, né? Esse é o caminho. Então, abrir mão de privilégios e a gente distribuir de maneira mais uniforme, né, todos os bens e os direitos é a coisa mais importante para se alcançar a justiça social. Existe como dissociar a justiça social de uma justiça racial, onde a gente percebe que pessoas pretas, pobres, elas sempre estão à margem da sociedade, historicamente? Não tem como dissociar, até mesmo porque no Brasil a justiça social ela precisa caminhar junto com uma busca por igualdade de gênero, uma busca por igualdade de classe, uma busca por igualdade de raça. Mas no Brasil a gente não tem como falar de justiça social sem falar de justiça racial. Por quê? A desigualdade de gênero no Brasil tem cor, a desigualdade de classe no Brasil tem cor. Então, quando você olha a classe mais desfavorecida no país, quando você olha quem é que está na base da pirâmide social do país, você vai encontrar ali mulheres, principalmente, mas mulheres negras. Então, a classe e o gênero no Brasil também tem cor. Então, falar em justiça social no Brasil é obrigatoriamente falar também de justiça racial. E os atores responsáveis por garantir justiça social? É o poder público? A sociedade também participa disso? De quem é essa responsabilidade? É um conjunto de fatores, né? Um conjunto de responsabilidades. Tem a responsabilidade do poder público, do Estado, né, que está ali previsto. Nós temos um conjunto de normativas, a começar pela Constituição Federal, os tratados internacionais, que garantem, né, e asseguram meios de se promover justiça social, mas para isso temos que ter instituições comprometidas, né, com esses normativos todos, né, toda essa estrutura de hierarquia de normas que é multinível, enfim. Então, a gente tem que ter esse compromisso das instituições com todas esses normativos, né, com essas garantias que estão previstas em lei, mas temos que ter também uma participação efetiva da sociedade civil na exigência, né, na incidência, para que efetivamente se construam políticas públicas para a promoção de justiça social. Precisamos ter uma participação efetiva da sociedade civil na cobrança, né, para que isso tudo seja executado. Precisamos ter uma participação efetiva da sociedade civil na fiscalização dessa execução. Perfeito. Doutora Ilka Teodoro, muito obrigada pela entrevista aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Muito obrigada e sigo à disposição de vocês. E no próximo bloco, as orientações para quem pretende buscar dupla cidadania, estudar ou trabalhar em outro país. Muitos documentos precisam ser providenciados com antecedência. Você confere tudo já já. Eu espero você. Novas regras vão ser adotadas em concursos para tabelião. O objetivo do Conselho Nacional de Justiça é promover a inserção social de pessoas que foram historicamente excluídas. Entenda na reportagem de Guilherme Menezes. As novas regras foram aprovadas por unanimidade pelo CNJ e valem para os concursos que ainda não tiveram os editais publicados. O prazo para que os candidatos provem hipossuficiência, neste caso, falta de dinheiro para pagar a taxa de inscrição, foi ampliado para 30 dias.
Também será permitido que os cotistas concorram a qualquer tipo de cartório e o peso para a prova de títulos foi reduzido. Os títulos tinham peso 2 no cômputo geral da nota. Nós voltamos para o peso 1, porque muitas pessoas com vulnerabilidade social, pessoas negras, não têm oportunidade de fazer vários cursos, estão ainda gerindo a sua vida com aquilo que é apenas o básico, né? Então, foi dado o peso 1 para os títulos para que eles pudessem ter condições de concorrer em igualdade com os outros candidatos nessa questão de títulos. A Corregedoria cita o exemplo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que promove concurso para juiz substituto para demonstrar a justeza de regras semelhantes. Lá dos 700 candidatos que passaram para a segunda fase, mais de 300 foram candidatos inscritos como candidatos negros. Então, para o senhor ver que a metade que passou para a segunda etapa já foram negros. Então, a gente espera que com isso, lá no final do concurso, claro que a partir daí eles começam a concorrer em igualdade de condições, com as cotas reservadas, obviamente, mas acreditamos que vão conseguir preencher as cotas que estão destinadas ao candidato negro, ao contrário do que acontecia no passado, que sequer conseguiam fazer o preenchimento dessas vagas reservadas a eles. As mudanças nas regras dos concursos para cartórios fazem parte de uma política mais ampla do CNJ e da Corregedoria Nacional para promover a diversidade e a inclusão. A própria comissão dos concursos tem uma orientação que haja mulheres incluídas, então não é só da questão das cotas de pessoas negras ou deficientes, mas a inclusão como um todo, né, das minorias, digamos assim, né, trazer essa inclusão para que as minorias não sejam chamadas mais minorias. A gente quer chegar no momento em que a gente não fale em minorias, ou seja, todos estão inclusos nas políticas sociais do Poder Judiciário. Quem pretende buscar dupla cidadania, estudar ou trabalhar em outro país, precisa apresentar uma série de documentos que devem ser autenticados e reconhecidos. A boa notícia é que são procedimentos que podem ser feitos de forma rápida e simples, como explica a repórter Carolina Chaves. Tiago Azim vai realizar o sonho de fazer mestrado fora do país. Portugal foi o destino escolhido por causa da língua e por ter amigos que moram por lá. Tiago explica qual foi a documentação que teve que providenciar para estudar em Portugal. A documentação necessária, na verdade, são todos os documentos que a gente possui no Brasil. A diferença é que a gente teve que apostilar, né? Então a gente tinha um passaporte que teve que tirar uma cópia autenticada e apostilar, certidão de casamento, nascimento, todos da escolaridade, seja lá do ensino médio, fundamental, a nível superior, pós-graduação. Reconhecer e autenticar documentos são necessários para que eles sejam aceitos no exterior. O apostilamento é a legalização de documentos produzidos no Brasil e que serão considerados no exterior para estudar, trabalhar ou conseguir a dupla nacionalidade. Para facilitar esse processo, em 2016, o Brasil aderiu à Convenção da Apostila da Haia, que foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça. Com isso, a validação dos documentos, que antes era de aproximadamente 1 ano, passou a ser em até 24 horas. Documentos apostilados são aceitos em 118 países, que também fazem parte da convenção. Até agora, mais de 4 milhões de documentos já foram apostilados no país, segundo dados do Colégio Notarial do Brasil. O apostilamento é feito em cartórios habilitados e o custo vai variar em cada unidade da federação do país. E, às vezes, a diferença é grande, como conta Tiago. O estado de Pernambuco custa em torno de 100 a 110 reais. Brasília já cobra 49 reais. Então, assim, acho que se tivesse a opção de ter como pesquisar, se morar fora de Brasília, perguntar para algum parente que mora em outro estado, fazer essa pesquisa, ajuda muito nesse custo final, porque tem que fazer em todos os documentos. Por isso que fica um custo elevado. Em 2019, o CNJ lançou uma plataforma digital para assinatura e armazenamento de documentos. A ferramenta permite o envio online de certidões e documentos validados para os países signatários da convenção, agilizando ainda mais o reconhecimento dos documentos por autoridades estrangeiras.
Um divórcio e depois a reconciliação desse relacionamento que acabou em casamento de novo. É o que aconteceu com um casal no interior de Mato Grosso. E isso foi resolvido de forma simples e sem burocracia pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc. A repórter Maritza Fonseca conta essa história pra gente. Você já pensou em casar 2 vezes com a mesma pessoa? Pois é. Foi o que aconteceu com esse casal. A reconciliação só foi possível graças a uma iniciativa realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos em Sorriso. E, além disso, mais de 192 casais converteram as uniões estáveis em casamento por meio do Sejusc. Viemos de Tangará da Serra, onde nós chegamos a separar, procurar o atendimento da Sejusc. E hoje estamos aqui, em Sorriso, contentes, felizes. Os números comprovam o quanto o trabalho do Sejusc em Sorriso vem fazendo a diferença na vida das pessoas. Tanto que mais de 75% dos casos foram resolvidos por meio do acordo. Além das audiências, as oficinas de parentalidade e os círculos de paz também são exemplos que estão dando certo. Nós já temos resoluções e termos de cooperação assinados com a Prefeitura Municipal para aplicar e expandir a prática restaurativa em todo o sistema educacional municipal, e temos também com a Secretaria de Ação Social para levar essas práticas restaurativas para dentro desses núcleos de atendimento social, como o CRAS, CREAS. Atualmente, são 47 Sejuscs no estado para resolver problemas de forma rápida e acessível, mesmo antes de se iniciar um processo. E a nossa missão, o nosso ideal aqui é atender com dignidade as pessoas e sermos auxiliares, sermos facilitadores para que as pessoas possam vencer esses conflitos e voltar a ter esse equilíbrio, essa paz na sua vida. É isso aí, vencer conflitos. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e uma ótima tarde para você. Tchau.